Olá, Cérebro, tudo bem? Aqui é o Breno. E hoje, para continuar o quadro de experiências hipnóticas, estou aqui com a ilustre presença de Tom Lucas, Tamo junto. Grande hipnotista do Hipnotime e meu grande amigo também. E apresenta um pouco, fala pro pessoal quem você é, o que você faz. Amigos de longas datas. Amigos de longas datas. Então, a gente se conheceu em 2014, 2014. sei lá, de bolinhas, por aí. Em São Paulo. Lá em São Paulo, num dos cursos lá de Street. E sou o Tom Lucas, eu tenho um canal chamado Hipnotime, trabalho com hipnose odontológica, curso de hipnose clínica e vivo de hipnose hoje em dia. Hipnotiza pessoas na rua também, faz na street. Rua, street. Faz hipnose de entretenimento. E o Tom Lucas é uma pessoa que eu já vi ele fazendo coisas que até o Darren Brown duvida. Porque umas experiências que pouco tempo que a gente passou junto em São Paulo, eu vi o Tom fazendo umas coisas assim muito loucas. E eu espero que hoje ele possa relatar isso pra vocês. Tem alguma experiência da rua? Ou aquela experiência foi uma das experiências mais marcantes? Aquela experiência foi uma experiência... Foi, uma vez a gente tava junto lá em São Paulo. Tava caminhando lá pelas ruas do centro de São Paulo, a gente parou. Passeando. Passeando, aí encontrou o pessoal, tava lá conversando, a gente acabou trocando ideias sobre hipnose, não foi? Sim. E foi engraçado demais, porque a gente tava conversando com uma menina lá, e ela queria saber sobre essa questão de hipnose, daí... Não, na verdade ela nem falou sobre hipnose exatamente naquele momento. A gente abordou ela, né? Daí ela começou a falar sobre uma questão energética, que ela acreditava em energia e Wicca, essas coisas. Aí eu falei, pô, legal, eu também sou wicano. E comecei a entrar no mapa dela. Entrar na realidade. Comecei a entrar na realidade dela, falar sobre energias e tal. E falei que as energias poderiam causar várias coisas interessantes. E até conexão, né? Até conexões. Até conexão entre pessoas. Você acredita nisso? Ela, sim, acredita. E é engraçado que daí ela tava com um cigarro na mão, ela tava fumando cigarro. Aí eu fiz um truquezinho de mágica, de básico. Convincer. Que serviu como um convincer para acreditar que aquilo poderia acontecer. Que eles estavam interligados, que estavam conectados. Aí eu fiz uma mágicazinha, uma brincadeira com ela. Peguei o cigarro dela e fiz assim, e coloquei a cinza na minha mão. Falei que a partir daquele momento a minha mão ia se conectar a dela, nosso corpo seria uma coisa só, uma ligação energética. E quando ela abriu a mão, a cinza estava na mão dela, na palma da mão dela. Óbvio, isso foi truque, foi a mágica que eu fiz lá, mas só que aquilo foi interessante porque abriu a mente dela e falou, caraca... Ela criou a crença de que a energia... Isso realmente é possível acontecer. E a partir daí, coisas mais interessantes começaram a acontecer. Aí eu falei pra ela, então continua nessa conexão. Aí ela tava com a mão aberta, assim... Aí eu abri minha mão assim também. Você espelhando ela, né? A gente começou a espelhar. De frente um ao outro. A gente tava mais espelhando, assim, a gente começou a espelhar. E aí eu falei, então, agora nosso corpo continua sendo uma coisa só. Conectados, continua como um corpo único. E aí eu comecei a passar a mão aqui, assim, comecei a passar a unha, assim, a arranhar. E ela começou, velho, tô sentindo. Foi legal demais. Aí eu comecei a beliscar e puxar, e ela sentia a dor. E foi muito interessante. Daí eu olhei pra ela e falei assim, mas só que às vezes... Fiz cosquinha também. Eu fiz cosquinha nela. Aí, mas daí, o mais interessante foi que eu olhei pra ela assim, mas às vezes começa a dar umas coisas estranhas na minha mente. Eu esqueço coisas e tem alguns nomes importantes que somem da minha mente. Às vezes meu nome desaparece, eu não lembro mais meu nome. Como, por exemplo, agora sumiu esse nome da minha cabeça. Como que é o seu nome? Aí ela falou o nome dela. Aí ela pegou e falou o nome dela. Aí eu pensei, né? E fail, né? Não funcionou. Aí só que daí ela olhou pra mim. Nossa, que estranho. Aí o que foi? Eu não lembro o nome da minha mãe. Verdade. Eu não lembro o nome da minha mãe. Aí eu... eu esqueci, foi o nome da minha mãe. Aí ela falou, esqueci o nome da minha mãe. Aí eu falei, pois é, então, esse sinal que... a gente dá importância, cada um dá importância a uma coisa, e eu comecei a puxar esse papo com ela. Aí eu falei, não, mas eu lembrei agora, aquele nome voltou na minha cabeça, ela, nossa, o nome da minha mãe é fulana. Aí eu então assim, foi uma experiência muito legal, porque eu não usei o termo hipnose com ela, apesar de eu acho que antes a gente tinha comentado alguma coisa, que a gente trabalhava sobre hipnose, alguma coisa assim. Mas acontece que ela no transe normal, o comum, as induções não funcionou nada.
Só que a gente viu que ela era sonambúlica, só que ela tava num contexto, num local que não era muito apropriado de ela como ela tava sozinha, não era muito apropriado dela estar experimentando a experiência da hipnose clássica. E a gente tava até discutindo antes disso, o que era a hipnose, o que era o processo de indução. Será que isso precisa acontecer para que a sugestão ela seja aceita pela pessoa? Isso foi a prova de que hipnose não é indução. Hipnose, eu acredito que a hipnose ela é mais condução do que indução. Sim. Às vezes eu vejo muita gente aprendendo hipnose. Sem dúvidas. Qual tipo de indução que é melhor? Que é melhor pra isso? Qual indução que você usa mais? Qual que é a melhor indução? Mais fácil? Qual a indução que leva no transe profundo? E eu sempre falo, até para meus alunos, eu falo, hipnose não é indução. Não é indução. Ela é condução. Depende de como que você conduz o processo, seja dentro de um transe formal ou de forma conversacional, de outro tipo de forma de hipnose. Então, o jeito que você está conduzindo aquele contexto, a experiência aconteceu. Então, isso que foi bacana. Foi foda demais. E foi uma experiência muito legal. Pelo que a gente não filmou. Muito foda. Pô, cara, depois a gente ficou velho. Darren Brown sentiria inveja. E eu fico feliz demais de estar ali presente. Mas, já que você faz as experiências de rua, mas trabalha também com clínica, tem alguma experiência de clínica ou da odontologia, quando você estava trabalhando lá nesse processo, onde você trabalha? Tem algum caso assim que você pode estar contando pro pessoal que está nos assistindo? Tem vários casos interessantes, principalmente na clínica odontológica. Tem muita coisa que acontece. Tem muita coisa. Tem muita gente que morre de medo de dentista, vê o dentista, acha que é o Jason. Quando que vê tá com a máscara e com o biscoito na mão, mas, meu Deus, é o Jason, tá aqui, socorro. E não vai, e tem essa imagem mental formada muito forte. E tinha um paciente que foi lá, que na verdade já é um amigo da gente, é conhecido, que toda vez que ele me encontra na rua, ou encontra a dentista, encontra a Carol, que é a dentista no meio da rua, fala, cara, eu preciso marcar uma consulta porque meu dente tá apodrecendo e eu morro de medo de dentista. e todo dentista que ele ia, antes de ir pra lá, eu ligava pra dentista, falava assim, olha, você atende criança? Daí o dentista falava, sim, atendo. Aí ele chegava lá, daí os dentistas perguntavam, mas cadê a criança então? Sou eu que vim para ser atendido, porque eu dou tanto trabalho quanto uma criança. E era assim que ele ia nos dentistas, morrendo de medo. Aí eu falei sobre hipnose para ele, né, já expliquei como que funcionaria. Aí ele pesquisou na internet, fez um pré-talk, viu que hipnose poderia ajudar ele a superar aquele trauma. Esperar o medo, né? Um trauma, um medo, uma fobia, tudo misturado. Alguma coisa tinha alguma associação na mente dele. E aí ele foi lá no consultório, depois de muito trabalho, ele marcou, desmarcou, daí um dia ele foi. Chegou lá se tremendo, suando frio, daquele jeito. E eu falei pra ele, cara, você vai perder o trauma na cadeira do dentista. Aí ele falou, não pode, não consigo nem sentar. Ele falou, vai sentar. Vai. Aí ele sentou, eu comecei a conversar ali com ele. É uma cadeira, né? E é uma cadeira como outra qualquer. E desensibilizei aquilo. Então ele é um motociclista, ele adora andar de moto. Nossa, o cara tipo... né? E aí eu falei pra ele que ele saía ali sentado na cadeira e o barulho do motorzinho ele ia associar com o motor da moto. Eu perguntei pra ele qual que é a moto dele. Ele falou, a moto é 1.200. Eu falei, então, mas você vai ouvir o barulho desse motor. E como todas as coisas que fazem bem pra gente, tem motor. O motor da moto é algo essencial para te dar aquela sensação de prazer, aquela sensação de liberdade, aquela sensação de te ajudar a alcançar o objetivo, que você está fazendo uma viagem e chega no local esperado da viagem. E o motorzinho do dentista é a mesma coisa. Ele te ajuda a fazer o processo e te atingir aquele objetivo, que é tratar esse seu problema no dente. O dente dele tava podre, já tava caro, tava muito ruim mesmo a situação dele. E ele não ia por causa do medo. E ele falou assim, tinha dor de dente, sentia incômodo. E não ia por causa do medo do dentista. E utilizando esse link, usando essa associação entre a moto, né? Com o motor do dentista, coisa que ele sentiu prazer. Ele percebeu que aquele motorzinho do dentista, que é o que ele tinha falado, que causava maior medo para ele começou a ver de outra forma, viu que não é uma coisa tão assustadora assim. E quando eu fiz uma ponte pro futuro com ele, de imaginar como que ele estaria sem dor, com a boca saudável, com um sorriso mais bonito, inclusive melhorando nas viagens dele, que ele tinha relatado que sentia dor de dente quando estava viajando de moto. Ou seja, atrapalhavam o prazer dele.
Então, como aquilo tava atrapalhando o prazer dele, ele passou a se imaginar. Ele quer buscar mais ainda o prazer, né? Isso pode melhorar. Então, ou seja, foi uma fuga da dor e busca do prazer. Sim, sim. Então, isso ajudou muito. E ele passou aí várias vezes. E o legal foi que eu chegava em casa e falava, cara, não acredito que eu estou bem. E quando ele ia de novo, na próxima sessão que ele foi muito engraçado, que ele chegou, eu preciso fazer uma confissão aqui pra vocês. Aí sentou a gente, falava, preciso fazer uma confissão pra vocês. Aí, que foi? Cara, eu tava em casa contando os dias pra voltar aqui de novo, pra terminar o procedimento. Cara, foi muito tão legal. Bom, né? Foi tão bom. Ele associou, que eu tô tanto a associação do prazer da moto com o prazer do motorzinho, que ele gostou do processo. E ficou gostou. querendo mais. Acabou de ficar viciado no dentista. Pois é, acabou de ficar viciado em dentista. Então foi um dos casos mais legais que a gente teve, mais interessante, uma superação. E depois, e ele sai falando isso pra todo mundo hoje. E como as pessoas, até do motoclube dele, sabe que é mó cagão com dentista. Cara, e ele fala que motoqueiro, o cara com medo de dentista, velho. Da moto. Então, e todo mundo já sabia disso. E quando ele chegou lá falando, então, eu fui no dentista, não é possível, que macumba foi essa, que bruxaria foi essa? E aí falou de hipnose, nossa, disse que tá todo mundo lá, assim, nossa, que legal. Que louco. Né? É bom pra divulgação também, né? E assim, o essas legal histórias, foi esses casos, contando assim. Aquela mudança de vida dele, né? O quão aquilo foi importante para a vida dele, tanto psicologicamente quanto saúde mesmo, né? Então ele teve uma mudança de saúde e para ele mentalmente aquilo foi uma libertação. Ele falou depois que se sentiu assim livre de um trauma, de algo que aprisionava ele. Sim, né? Isso acontece muito. Então isso foi muito legal. Então surtiu como uma terapia psicológica também. Sim, porque acaba que a pessoa, ela tem um problema lá, ela tem uma fobia, um medo ou alguma coisa. Isso afeta ela na vida dela de várias formas, porque ela sabe que em algum momento ela perde o controle. Então você dá ela o controle, fala que o controle é a mente dela, você tem o controle de sua mente, você pode mudar essa representação. Então acaba que ela percebe que ela tem o controle da vida dela. E isso muda todo o contexto, muda todo o dia a dia, muda toda a vida da pessoa num procedimento às vezes muito simples. Com certeza. Cara, a hipnose é fantástico. Amém, né? Incrível. Amém. Aleluia. Então, aleluia, irmão. Vocês aí que está nos assistindo, quiser conhecer o canal do Tom, já que se você não conhece, né? Inscreva lá, Hipnotime, que é youtube.com/barra Tom Lucas mesmo, Tom Quene de navio. T-O-N, Lucas Explica aqui embaixo. Com certeza, na descrição, ou então nos cards aqui, nos cards fica mais fácil. Eu coloco o canal dele, vocês podem estar lá acessando. E tem bastante vídeo lá de entretenimento, o Tom faz umas coisas muito legais. Ensinando, dicas de hipnose. Tem umas dicas também, então, que eu não faço aqui sempre no canal, mas lá tem, no canal do Alberto também, do Padrinho. Mas, nosso Padrinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscrevam no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um beijo e no até a próxima. Beijinho no cérebro. Muito bom.